É, as leis de uma cidade, elas devem desenvolver as coisas para que elas sejam belas, para que elas sejam justas, para que elas sejam boas. As leis da cidade são instituídas, de acordo com Platão, pelo rei filósofo, pelo conjunto de reis filósofos, conjunto pequeno de homens que ocupam a função de reis da cidade justa do Platão, homens que têm o mesmo conhecimento, o conhecimento do que as coisas são de verdade. Eles não têm um saber sobre as coisas, um saber que mude, um saber que mude porque as coisas mudam e porque o que se sabe sobre as coisas muda de uma pessoa para outra. Não, isso é opinião. Essas são as relativas coisas do mundo sensível que mudam. O filósofo ele tem que contemplar as coisas imutáveis, as coisas que não mudam, e as coisas absolutas, as coisas que são para todos os que conseguem contemplá-las. O filósofo consegue contemplar as coisas como elas são, o ser verdadeiro das coisas. E ao contemplar essas coisas, o filósofo institui a cidade, as leis que vão levar as coisas da cidade para o seu melhor, para a sua justiça, para o bom. O filósofo contempla o ser verdadeiro das coisas e institui na cidade leis que levam as coisas da cidade, né, as coisas sensíveis, as coisas do nosso dia a dia, a forma como as leis que regem mercados, que regem relações pessoais, relações familiares, regem a educação. O filósofo vai criar essas leis pensando na melhoria das pessoas, né, em direção ao belo, ao justo e ao bom. E o filósofo se baseia no como cada uma dessas coisas é de verdade. E o filósofo cria as leis e vela, né, para que as leis sejam cumpridas. Esse filósofo, ele lembra que ele faz parte do grupo dos guardiães da cidade, que podem ser os soldados, que podem e também são os reis filósofos. Agora ele está focando nos reis filósofos. Sobre o soldado, a gente já falou que ele tem que ser educado desde pequenininho, se ele tiver aptidão de espírito para isso, né? Se ele tiver a parte da alma dele desenvolvida para ira, o guardião vai se desenvolver soldado, vai ser temperante, vai temperar a sua ira, não vai ser irado à toa. Agora, se a parte pronunciada da alma de uma pequena criança for a parte intelectiva, a parte especulativa, uma criança que não se atém aos conhecimentos, aos saberes superficiais, uma criança interessada em várias ciências, porque ela sabe que ela precisa conhecer, ter vários saberes, todos os saberes que ela puder, para ela ter chance de ter o conhecimento verdadeiro da coisa, né? A criança que não despreza nada das ciências, nem do que se sabe sobre os deuses. Então, a criança que é aberta para os saberes, porque ela quer chegar a um conhecimento das coisas. Essa criança tem
é inclinada para a filosofia e ela vai ser desenvolvida, educada desde pequena, né? Ela tem a parte intelectiva mais desenvolvida e ela vai ser educada desde pequena para que os apetites que ela tem, os prazeres corporais que ela tem, não roubem ela da especulação. Ela vai ser educada para que ela não seja irada, né? Para que ela não se descontrole no acesso de ira. A razão dela vai dominar a razão para Platão é a parte mais nobre da alma, né? O intelecto é a parte mais nobre da alma e essa alma do filósofo é a senhora de si mesma, porque ela é soberana sobre a ira, outra parte da alma, e os apetites, a terceira parte da alma. O filósofo, aquele que está em formação para ser filósofo, ele tem a inclinação da alma, ele é educado para desenvolver o seu intelecto, né? E educado também corporalmente, para que o corpo dele não seja fraco, não seja rígido, o corpo dele propicie o desenvolvimento dele enquanto filósofo. Então, e a outra coisa que o rei filósofo desenvolve, né? O rei filósofo tem inclinação da alma, tem experiência na especulação, né? Ele tem educação também. Então ele precisa ser criado ser educado para que ele seja um investigador e depois de um longo tempo, quando já for mais velho, né, ele vai ser filósofo, porque ele precisa também de experiência de especulação. Então tem um lado da inclinação na alma, tem um lado da aprendizagem de como fazer com que o intelecto domine a sua alma e não seja escrava de apetites, não seja escrava de prazeres corporais que vão desviá-lo da investigação, que não seja a escrava da ira, para que ele não tenha medo de morrer, para que ele não queira matar outro, né? Não queira entrar em guerra. O filósofo não pode ter essas preocupações. Ele não pode ser roubado da sua especulação. Então tem a parte da inclinação da alma, tem a parte da aprendizagem, da educação, e tem a parte que é importantíssima também, que é a experiência acumulada de anos e anos de investigação. Só se é filósofo depois de muita idade, do Platão. Então esse vídeo aqui é para começarmos a falar sobre o quanto, se nós queremos que as leis nos levem para uma situação melhor, se nós queremos ter apreço pelas leis, se nós queremos reconhecer nas leis um modelo de virtude para nós mesmos, se nós não queremos que a lei seja inimiga do seu prazer, se nós não queremos entender que a lei é algo para benefício do mais forte, nós temos que entender como surgem as leis, o que elas têm de especial e o que tem de especial portanto, aqueles que as criaram e velam por ela, como eles vão ser os principais modelos, já que eles criaram as leis, que são belas, justas e boas, e querem realizar isso na cidade,
querem realizar essa virtude na cidade, como que os reis são o melhor exemplo disso. Abaixo, logicamente, dos deuses, né? Mas como os reis na cidade são os melhores exemplos de homens belos, justos e bons. Você não acha que falta nós admirarmos nosso presidente? Nós colocarmos ali alguém admirável? Não é colocar alguém que eu sei que é um burro, que é um incapaz, que se deixa levar pelos rompantes dele. Não é ressaltar a pior parte de nós, o descontrole nosso. Por que fazemos isso? De escancarar, de fazer com que seja grande, até que se exploda e se escancare o nosso pior lado. Aquele lado do ódio, aquele lado do descontrole, da voracidade, do egoísmo. Por que a gente permite que isso se escancare e ganhe a forma daquele que vai nos governar? Você quer baixar a cabeça para um cara assim? Porque ele vai te fazer baixar a cabeça, ele vai ser injusto com você. Você quer baixar a cabeça para ele, porque você quer fazer outros baixarem a cabeça para você, né? Já que ele veio de você, ele mostra o como um presidente descontrolado, que é escravo dele mesmo, né? Ele mostra o como nós somos escravos de nós mesmos, o como nos falta sermos senhores de nós mesmos, nos controlarmos, né? Nos autogovernarmos, é melhor a palavra que mais cabe aqui na filosofia. Autogoverno. Aquele que não se autogoverna, não governa a cidade. Agora o presidente está lá, alguém que não governa a si mesmo. E ele é o nosso modelo. Modelo de quê? De autodesgoverno. A gente vai continuar falando sobre o rei filósofo.